E aí, Miguel. Soninha, tudo Oi, bem? Miguel, boa noite. Boa Tudo noite para bem? você, obrigado por estar aqui. Como é que você está? Hoje o dia foi pesadíssimo para vocês, hein? Ontem, hoje. É. Não, ontem foi a É, live, que foi legal a beça. Hoje foi porrada mesmo, como sempre, né? Que tá puxado para vocês, tá? tá E você tá puxado, bem? mas tá bom, é assim mesmo, né? É a vida. É. Tô Mas, bem, né? pois é, a gente não se vê há muito tempo, desde uma vez que vocês estiveram lá em casa. Depois das eleições, depois nunca mais a gente se viu, mas eu tenho visto seu, enfim, todas as suas andanças por aí, defendendo com unhas e dentes o nosso Brasil e a nossa democracia. Marciroto está aqui te mandando um Sim. beijo. E Bom, mesmo, Soninha, vamos, fale. nossa, tá cortando, né? É Peraí, a congelou minha um pouco. congelando. É, a sua congelou um Voltou, pouco, né? mas agora foi. Voltou. Voltou. Ah, sim. Bom, Bom, Soninha, é um prazer enorme estar aqui conversando com você hoje. A gente já teve, enfim, junto algumas vezes. Você sabe o quanto que eu admiro a sua trajetória. Eu tenho enorme respeito pelo seu trabalho. Para muita gente, enfim, que está assistindo e não conhece, conhece você, claro, mas não conhece tanto a tua história, né? É importante você dizer que você é coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, que tem um papel fundamental na defesa dos povos indígenas. Esse é um movimento que não é só em defesa dos povos originários, mas é também em defesa da democracia, da manutenção da etnografia brasileira, da proteção das florestas e, sobretudo, uma defesa da Constituição Federal, né? Os Uhum. direitos à terra, à saúde e à educação dos povos originários estão claramente expressos na nossa Constituição e muitos políticos se negam a assumir e entender isso, né? É, quando, enfim, você conhece o nosso Uma Gota no Oceano, você é parceira frequente, né? Quando Sim. o movimento Gota d'Água começou lá atrás, né, na defesa de Belo, quer dizer, contra a Constituição de Belo Monte, em 2011, a gente fez uma pergunta na campanha de Uma Gota d'Água, a gente fez uma pergunta muito provocativa, né, para as pessoas, através dos vídeos que a gente preparou, né? Você acha que ainda existe indígena no Brasil? Né? Essa era a pergunta que a gente fez. E de lá para cá muita coisa mudou. E eu te chamei aqui para você contar, né, quais são esses avanços e os retrocessos. Eu falo para caramba, você também fala para caramba, mas hoje eu me coloco aqui no meu lugar de cala, de escuta e de aprendizado, né, coisa que todo não indígena devia fazer com frequência. E aí eu te pergunto, o que é ser indígena no Brasil de hoje? Uhum. Bom, Miguel, eu quero te agradecer também, né, por essa oportunidade de estar aqui na tua página do Instagram, conversando com as pessoas né, que você conhece, que te segue, que para nós também não é o mesmo público, né? O povo que te acompanha, que está na tua Exatamente. rede, não é o mesmo que está com a gente, que segue a PIB, muitos talvez nem conhecem, né, o movimento indígena. Outros talvez ainda fazem essa pergunta: existe indígena no Brasil hoje? Porque perguntaram naquele tempo, hoje muita gente continua perguntando, sabe? Em todas as Você fala partes. uma coisa muito curiosa, né? Eu já vi você falar isso algumas vezes, as pessoas chegaram para você e perguntar: nossa, mas você fala português tão bem, né? Você tem É. umas imagens interessantes e estranhas do brasileiro hoje. Uhum. Muita gente dá pergunta: nossa, você é indígena e você fala português? Né? Aí outro: você é indígena e você mora na cidade? Você é indígena, você usa celular? Sabe? Então, é comum ainda as pessoas perguntarem isso, né? E é por isso que é importante, assim, a gente fazer esse diálogo, né, para outro público, para que as pessoas possam conhecer, de fato, quem é o indígena hoje, né? Porque o indígena hoje tá na aldeia, tá na universidade,
né? Está na disputa eleitoral, né? Nas três esferas, está né? Já saindo das universidades com profissões, né? Nós temos indígenas advogados, indígenas médicos, antropólogos, né? Enfermeiras. E nesse momento da pandemia, né? Temos muitos indígenas que estão na linha de frente, trabalhando enquanto profissional de saúde. É claro que é sempre um desafio, né? É um desafio gigante ser indígena nesse país, né? Primeiro, que a gente não tem esse reconhecimento do próprio Estado brasileiro enquanto povos diversos, né? Enquanto assim, uma diversidade de povos, de território, de cultura. Muita gente ainda diz, é índio ou é índia, né? Como se fosse uma coisa só. Então, acho que é muito importante que as pessoas saibam, né? Quem somos nós no Brasil hoje, né? Nós somos 305 povos indígenas espalhados, né, nos 27 estados da Federação Brasileira e também no Distrito Federal. Nós falamos hoje 305 línguas diferentes, né? Desculpa, nós falamos hoje 274 línguas diferentes, né? E nós temos, né, hoje no Brasil cerca de 114 grupos de povos que vivem em isolamento voluntário. Povos que não têm nenhum contato com a sociedade, nem mesmo com os indígenas que moram no mesmo território. Um exemplo disso é no meu território, né? Território indígena Araribóia. Que é no Maranhão. Aqui no estado do Maranhão, né? Que é o povo Guajajara, né? Que vive ali, mas tem presença do povo Auaguajá, que é um povo, né? Que não tem esse contato, nem mesmo com o indígena Guajajara do mesmo território. Então, ser indígena no Brasil hoje, né, é também esse desafio de mostrar, né, que a gente está presente, que tem essa diversidade de povos, de línguas, mas que a gente também já está ocupando vários espaços, né? E o desafio é o quê? Né? Que o Estado brasileiro respeite os direitos dos povos indígenas dentro da sua especificidade, né? Nós temos aí a Constituição Federal, que garante o direito territorial dos povos indígenas, que reconhece as formas de organização social própria de cada povo, né? Que garante aí uma educação e uma saúde diferenciada, né? Mas isso está escrito, né? Está lá, bonito, mas dificilmente esses direitos são respeitados, né? São implementados. E aí a gente é obrigado a viver constantemente, né? Fazendo esse enfrentamento com o Estado para fazer em luta, cumprir né? esses direitos, né? Fazer sempre, né, nessa pressão para fazer cumprir esses direitos, né? Então, os conflitos territoriais são enormes, né, em várias partes, por conta, né, desse direito que é um direito originário e que a Constituição reconheceu, escreveu, mas que a ausência, né, desse cumprimento por parte do Estado brasileiro aumenta os conflitos, né? E aí, para além dos conflitos, acaba também gerando muitos assassinatos. Ô, Sonia, você quebrou muitos paradigmas, né? Muitos preconceitos ao longo da sua jornada. Você se formou em letras e enfermagem, foi professora, fez pós-graduação, entrou para o movimento social e para a política. Em 2018, você foi candidata a vice-presidente, né, na chapa do Boulos, do Guilherme Boulos. Você é uma voz internacional chamada para dar, enfim, depoimentos em vários lugares do mundo. E eu te pergunto o seguinte, como é que foi sair da sua pequena aldeia no Maranhão e ganhar o mundo, né? Quais os desafios que os indígenas enfrentam ao seguir esse mesmo caminho de sair das aldeias e ir estudar nas cidades grandes, etc., muitas vezes para voltar para a aldeia, para ajudar o seu povo. Qual foi essa, né? Quais são esses desafios? Bom, Miguel, quando eu saí né, a primeira vez para a cidade, eu já tinha 15 anos, né? Então, a primeira vez que eu vi uma cidade grande já foi com 15 anos, né? E de lá para cá, não mudou muito essa percepção, né, do brasileiro em relação a essa presença indígena. E essa presença indígena, né, ainda causa muita estranheza em vários lugares,
por exemplo, né, o indígena que sai da aldeia vai para a universidade, a maioria acaba ainda sendo obrigada a conviver com o preconceito, com o racismo, né? Muita gente olha, aqui não é lugar para você, né? O que você está fazendo aqui? E aí tem ainda muitos estereótipos que as pessoas carregam, né? Por conta da própria história, da forma que a história é contada, né? A história na escola, ou mesmo, né, assim, de forma geral, não foi contada pelos indígenas, né? Foi contada pela versão do colonizador. Então, Nem como pelos contou pela negros, versão né? E do a gente... então, como foi contada pela versão do colonizador, é isso que a sociedade conhece, né? Que as pessoas conhecem. Então, ainda tratam a gente como os povos do passado, né? Os índios viviam, os índios comiam, os índios pescavam, os índios andavam, né? Andavam nus, usavam penas. Então, é incrível como você olha, como essa narrativa ainda não foi atualizada nos livros de história, sabe? Então, esse desconhecimento da sociedade sobre os povos indígenas hoje, né, gera esse distanciamento, né? E aí, muitas das vezes, gera curiosidade também, porque acaba que são os dois extremos, né? Em muitos casos, a pessoa demonstra logo um racismo ali, né? De cara, quando percebe ou quando descobre que é indígena. Mas, por outro lado, tem pessoas que olham, né? Nossa, você é indígena, que legal. Os indígenas são os verdadeiros brasileiros, né? Por conta de vocês que a gente ainda, né, tem floresta, tem biodiversidade. Então, tem essas pessoas já que têm essa consciência que conseguem também trazer esse reconhecimento, né? Mas, assim, é preciso avançar mais, né? Preciso que mais pessoas comecem a se aproximar e entender, né, como é que é o indígena hoje, porque a nossa presença, né, ainda causa muita estranheza em vários lugares, né? Em vários lugares. E aí, se as pessoas soubessem mesmo, né, da realidade indígena hoje e também do que a gente traz de contribuição para o planeta, né, por conta do modo de vida que protege as florestas da biodiversidade, talvez as pessoas já tivessem um tratamento natural, né, espontâneo. E eu acho que a gente está nesse caminho, sabe? Nós estamos nesse caminho. A gente hoje já consegue trazer uma gama de pessoas artistas, por exemplo, né, ambientalistas, que hoje já conseguem fazer a luta ambiental conectando com a vida, com o modo de vida dos povos indígenas, porque até pouco tempo isso também não era possível, né? Tratava a questão ambiental separada da questão indígena. Então, felizmente, graças a essa mobilização, articulação, diálogos, né, muitas entidades ambientais hoje reconhecem que, se não houver essa garantia do modo de vida indígena, esse reconhecimento, né, cultural também dos direitos sociais, não é possível também garantir a biodiversidade. Não é possível garantir a proteção ambiental, senão proteger os direitos sociais e culturais dos povos indígenas. É isso, né? É socioambiental, né? É um movimento socioambiental. Enfim, você falou muito dessa vanguarda da luta, né? E o movimento indígena, historicamente, foi liderado por homens, né? O cacique Raoni, que é uma liderança conhecida mundialmente, Paulinho Paiacã, Aritana, o Alapiti, que faleceram, enfim, há muito pouco tempo, né? Nos últimos anos, muitas vozes femininas têm emergido como porta-vozes das pautas indígenas. E você, como a gente falou, como você mesmo falou, você faz parte desse movimento de vanguarda. Junto com você, a gente tem Joênia Wapichana, que é a primeira indígena a ocupar uma cadeira parlamentar, Nara Baré, a primeira mulher na frente da COIAB, né, que é a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, Alessandra Munduruku, Célia Chacriabá, enfim. Eu não tenho dúvida que vocês, não só como indígenas, mas como mulheres, enfrentaram resistência tanto fora das aldeias, na política, na vida pública, mas também dentro das aldeias do próprio movimento indígena, né? Houve resistência ao protagonismo feminino em uma sociedade patriarcal como a sociedade que é dos povos originários, a sociedade indígena? Uhum. Então, Miquel, não, acho que antes de responder,
vou só fazer aqui, né, um adendo. Você falou lideranças como Raoni, Paulinho Paiacã, Aritana. Aí você falou que morreram recentemente, né? Não, o Raoni tá... Ah, não, Raoni não morreu, né? Não. Raoni tá vivo, Graças a Deus. vivíssimo. E coitado, ele passou um certo perrengue recentemente. Passou um Mas perrengue, né? Mais uma vez a mulher, mostrou... a esposa dele faleceu e ele está bem, né? Exato, a esposa dele faleceu e aí ele foi hospitalizado, né? E mais uma vez mostrou a resistência, né? Um senhor de, né, 80 anos passar por toda essa crise aí, né? Foi internado e aí saiu, está na sua aldeia recuperando. Isso mostra, né? Você Essa vê resistência. que é uma mulher de letras, né? Eu botei uma vírgula errada e você corrigiu essa vírgula errada para salvar o pobre do Raoni, enfim. Pois Mas vamos lá. nossa! Mas é isso, né? E aí, claro, Paulinho Paiacã, né, foi realmente uma liderança importante, né? Aritana. E tantos outros indígenas que morreram agora, recentemente, né? E curiosamente, Miguel, tem morrido nessa pandemia, né? Assim, muito mais homens do que mulheres indígenas, né? Muito mais homens. E, assim, infelizmente, são perdas irreparáveis, né? Todos que se foram, principalmente, assim, né? Porque os nossos anciãs têm morrido bastante nesses últimos 2 meses, assim, em uma velocidade absurda, né? E é exatamente esses, os guardiões do conhecimento, né? Da cultura, né? De grande sabedoria, que são responsáveis por passar isso para garantir a continuidade da nossa identidade, né? Da nossa cultura. Então, é um momento assim realmente bem desafiador, né? Bem triste que a gente está passando. Mas, enfim, voltando aqui, né, para esse tema do Brasil Soninha, só antes de patriarcal. você voltar, vou lembrar o seguinte: a Mayalu está aqui assistindo a gente. A gente falando, coitado do pobre do Raoni, eu cometi essa vírgula fora de lugar aqui, me desculpa, Não, mas que bom que está tudo bem. Já tá entendido, né? Já está esclarecido. Bom, então, Miguel, né? Claro que o patriarcal, né? E assim, nós indígenas, a gente, né, herdou muito essa herança colonial, né? Herdou, não tem como negar isso, né? Então, muitos povos hoje também têm essa cultura patriarcal, né? E que em muitos povos, de forma alguma, permite a participação das mulheres nos espaços, né, de decisão, né, nos espaços de liderança. E, aos poucos, a gente vem rompendo isso, né? A gente vem conseguindo ultrapassar essa barreira, até porque a gente tem falado muito que muitas coisas que são dadas como cultura, né, não é nada mais, nada menos do que esse machismo herdado, né, dessa herança colonial mesmo, né? E aí foi impregnando, foi incorporando em vários povos. E aí, ao longo desses tempos, foi, não, é porque é cultura, porque é cultura. Mas a gente vem, né, mostrando que cultura nenhuma pode permitir machismo, opressão, né? Cultura nenhuma pode permitir violência, né, subserviência. E aí as mulheradas vêm aí assumindo essa linha de frente em várias lutas, trazendo esse protagonismo. Você falou, né, bem aí a Joênia, a primeira mulher indígena a ocupar uma cadeira no Congresso, a Nara, a primeira mulher indígena a liderar a Amazônia brasileira, né? Aí as meninas aí vêm, né, muito fortemente, né? A juventude também está chegando com muita força. Não, e que é muito bonito, com uma ligação muito forte com os demais jovens brasileiros, né? Então, os jovens têm uma ligação muito legal com a Alessandra, por exemplo, do Urucu. Exato. E do mundo todo, não só do Brasil, do mundo todo. Né? As mulheres vêm trazendo, né, assim, esse protagonismo e para o fortalecimento do movimento indígena como um todo, né? A gente não chegou para dizer agora né, somos nós que vamos assumir. Não, a gente vem fazer a nossa parte, né? A gente vem mostrar que a gente também é capaz. Nós realizamos no ano passado
a primeira marcha das mulheres indígenas, né, no Brasil, que a gente faz Sim, questão de que dizer que foi... teve agora de novo, né? A Esse gente ano faz teve uma questão de virtual. dizer... a gente faz questão de dizer que foi a primeira marcha das mulheres indígenas do mundo, né? Aconteceu no Brasil, mas foi a primeira do mundo ano passado, porque teve uma participação de várias mulheres, né, de vários países. E aí agora a gente realizou esse fim de semana, né, nos dias 7 e 8, a gente realizou a Assembleia das Mulheres Indígenas ali, comemorando esse 1 ano da primeira marcha. Né? E ali, mais uma vez, a gente trouxe, né, a mulherada toda, de todos os estados, para dar continuidade ao que foi a grande mobilização da marcha, né? Porque todas as mulheres que vieram para a marcha voltaram com esse sentimento, né, de dar continuidade, né, de não parar mais, de não voltar para casa mais sendo a mesma, porque todas nós, a gente se sente muito fortalecida umas com as outras, né? E aí a gente acaba se comprometendo com a luta, porque a gente sabe que quanto mais gente tiver, né, quanto mais aliança a gente formar, mais pessoas conectadas, mais a gente se fortalece, né? Então, realizamos agora, né, esse encontro das mulheres de forma virtual, para que a gente possa garantir ali essa mobilização permanente, né? E aí, de fato, a gente vem assumindo esse protagonismo também na luta. Ô, Soninha, a resistência, né? A resistência de vocês e não só a resistência, mas a existência dos povos indígenas do Brasil são permeadas por problemas crônicos. A gente já falou aqui alguns, mas tem muitos outros, né? Vocês precisam lutar muito ainda para fazer valer a lei, né? A letra da Constituição, e encaram todas as ameaças que a questão territorial envolve, né? As invasões, mineração, os grandes empreendimentos hidrelétricos. E, além disso, hoje vocês enfrentam essa pandemia, como todos nós, é uma questão global, mas isso afeta vocês especialmente porque tem uma certa vulnerabilidade. Qual é a realidade da devastação causada pela Covid-19 hoje nas aldeias? Você, você inclusive, está fazendo esses dados, né? Tá compilando esses dados. Isso está na responsabilidade de vocês, da PIB. Miguel, um cenário, né? Um cenário assim, desolador, né? Porque a Covid entrou nos territórios indígenas de forma assim avassaladora, sabe? E chegou já em todas as partes, né? Em todos os estados brasileiros, sendo que a região amazônica foi a primeira, né, a ser mais impactada, a ter uma situação muito mais grave, né, por conta da quantidade de pessoas, né, infectadas, assim, ser uma quantidade muito maior, né, e também foi a região amazônica onde teve, né, inicialmente o maior número de óbitos. Então, a gente ficou olhando para a Amazônia e considerando grave, mas também, assim, considerando grave o lugar que tem só uma pessoa também contaminada, porque a gente sabe que esse vírus, né, totalmente desconhecido, né, para o mundo inteiro, ele a cada momento ele apresenta aí grandes, né, mudanças. E o fato é que é um vírus que se espalha muito rápido, né, de forma muito fácil, e que é um vírus que impede o contato, né? Então, isso para nós indígenas é muito complicado, porque a gente é muito próximo, né? A gente tem muito esses rituais que você precisa estar ali, abraçado, de mão dada, né? Tá toda hora ali junto. E o próprio modo de vida dos povos nas aldeias, né? De estar sempre de forma compartilhada, a nossa dormida é junto, né? Tudo ali. As casas também são casas comunitárias. Então, tudo isso facilita muito a propagação desse vírus com mais intensidade. E aí, a ausência de uma política pública efetiva que garanta, né, essas orientações e garanta essa estrutura para o atendimento de saúde, né, o atendimento preventivo, as condições das medidas de proteção, né?
todas essas ausências faz com que essa contaminação só cresça, né? Então, foi exatamente isso que aconteceu. A ausência dessas ações, né? Que é de competência do poder público, né? Dentro dos territórios, fez com que a gente chegasse nesse cenário hoje de já ter 23 mil indígenas infectados em todo o Brasil. E, olha, isso, os dados apurados pela PIB, né, que nós temos o Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena, que faz essa apuração diária e a sistematização dos dados. Então, nós estamos considerando né, as pessoas que tiveram acesso aos testes. Agora, tu imagina a quantidade de pessoas que não têm acesso a testes, né? Que a gente não traz para cá, para esses dados, porque não vamos colocar ali se não foi comprovado, né? A gente colocando quem está com teste comprovado, o governo está dando um jeito de questionar. Imagina se a gente não coloca ali, né, casos comprovados. A gente está chegando, né, assim, né, com muita tristeza, né, já perto dos 700 indígenas mortos. Né? Então, é um aumento absurdo quando você olha o final de junho e agora o início de agosto, né? Você vê aí um crescimento assim, quase triplicado, né? Nesse 1 mês e meio. Sabe? E aí a letalidade entre os povos indígenas, sabe, desse vírus, ela já está assim, correspondendo a 3 vezes mais do que a média, né, assim, na população geral. Então, é uma situação realmente grave, né? Muito grave que se encontra os povos indígenas nesse momento. Porque a gente está, né, com esse alto índice de infectados, esse alto índice de mortos pela Covid-19, mas nós temos também várias pessoas que estão morrendo, né? E assim, é um número muito maior do que morria antes, né? Que estão morrendo de outras doenças, sabe? Então, por que morre de outras doenças? Porque, como vários hospitais fechou só para atender os casos de Covid, os outros casos que precisam de atendimento estão sendo deixados de lado, né? O hospital não atende. E aí a pessoa acaba morrendo também de outra doença, que também são consequência, com certeza, desse período, né, relacionado à pandemia. E aí tem gente que está morrendo também, tu sabe de quê? De medo. De medo. Tem gente que fica doente lá na aldeia, não quer vir para o hospital na cidade, né? Porque teve aquela afirmação ainda lá no início de Bolsonaro, lembra? E do ministro da Saúde, olha, se tem um jovem e um idoso, né? Dê preferência ao jovem, que o idoso já viveu, não sei o quê, né? Lembra bem disso. Então, tem muito indígena que tem medo de vir para o hospital e ali ele ser escolhido para morrer, para poder salvar o mais jovem, sabe? Então, ele prefere ficar na aldeia e acaba morrendo igual, sabe? Então, essa pandemia tem consequência das mais variadas, né? Formas. E tem uma questão importante, que a transmissão de cultura de vocês é oral, né? Então, essa morte dos mais velhos tem uma interrupção de transmissão de conhecimento, de memória, de história, muito importante. Segundo as contas do Comitê Nacional pela Vida e Memória, já foram 169 indígenas mais idosos, né? Pessoas importantes nessa transmissão de cultura, né? Enfim, você falou muito dessa questão do governo, e a próxima pergunta que eu queria te fazer era o seguinte: vocês conseguiram, no final de junho, protocolar no STF uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, né, que é uma DPF, que é um recurso constitucional para exigir que o governo federal adote medidas efetivas de enfrentamento à Covid nos territórios indígenas. Esse movimento teve desdobramentos inéditos e esse final de semana teve uma confusão com o ministro Salles em relação aos garimpeiros, né? Eu queria que você contasse, porque é um negócio também super recente e que você vai saber contar melhor que ninguém qual foi
essa reviravolta nessa coisa da decisão do Supremo. Miguel, cortou um pouquinho para mim na hora da tua fala. Eu não sei se é minha internet que está congelando. Acho que é, né? Eu acho que é o seu, eu acho. Não, o que você perdeu? Qual parte você... Não sei se você está vendo agora. Eu estou vendo você normal, só que às vezes está travando. Não, a gente estava falando do resultado, né, do julgamento do STF que obrigou o governo a adotar as medidas efetivas de enfrentamento à Covid nas aldeias. E essa semana teve uma reviravolta que foi a coisa do garimpo foi deixada de fora dessa proteção, né, imposta pelo STF. E é um papo super recente, uma notícia super recente que eu queria que você explicasse melhor. É porque cada um entende como quer e, principalmente, quem é. Claro que eles querem dizer ali que eles não têm essa obrigação de sair de lá, né? Mas o que é? Já é ilegal, né? Qualquer forma de exploração de minério, né? O garimpo, de qualquer forma, ele já é proibido. Não pode. Então, quem está praticando, né, garimpagem lá, ele já está ilegal. Já está errado, né? Ele já tem que sair. Então, o que o STF disse, né, não foi exatamente de dizer o Estado não tem que tirar. Não, ele falou que o Estado brasileiro tem a obrigação de tirar esses invasores, mas tirar a qualquer tempo. O que ele fez não foi dar essa obrigatoriedade agora, com urgência, porque tem que tirar já dentro dessa decisão, sabe? Porque o Estado já tem essa obrigação, então ele pode ir tirando gradativamente a qualquer tempo, entendeu? Então, o que o STF disse foi isso ali. Não, já é uma obrigação da União retirar os invasores, né? E ele pode ir fazendo isso de forma gradativa, contínua, né? A partir de agora, a qualquer tempo. Mas aí é claro que quem está lá, né? Os garimpeiros que estão ali, as pessoas que apoiam, como o próprio ministro do Meio Ambiente, né? Que é a primeira vez na história que você vê um ministro do meio ambiente que é contra o meio ambiente, né? Que é antiambiental. Isso é um absurdo, né? É inadmissível que tenha um ministro com um comportamento como esse, né? Eu sinceramente, assim, não dá para aceitar, né? Não dá para entender. E aí, é claro que ele se, né, impulsou desse conceito que ele criou dessa forma, né, desse entendimento, aliás, né, dessa decisão, e aí vai lá fortalecer o garimpo ilegal, né, fortalecer os garimpeiros, em detrimento da proteção dos territórios, né, em detrimento de garantir o direito, né, daqueles indígenas que são contra o garimpo. Porque aí ele pega e traz, né, 5, 6 indígenas aí para poder dizer, olha, os indígenas são a favor do garimpo, sabe? Mas o que ele traz é tipo uma amostra para dizer. Mas se você pega mesmo os indígenas que estão no território, os indígenas que estão no movimento ali, né, é claro que a grande maioria é totalmente contra, né, essa extração, né, de minério, contra o garimpo, né, dentro dos territórios indígenas. E nós temos feito, sabe, um trabalho grande, mobilizador, né, para a gente manifestar isso, porque eles estão, de qualquer forma, querendo mostrar que os indígenas defendem o garimpo, sabe? O que não, e é isso, verdade. Pega um ou dois e transforma numa fake news, né? Não, é verdade. Desde o início que eles tentam fazer isso. Bolsonaro fez a mesma coisa, ele trouxe ainda no ano passado, né, alguns indígenas, colocou na foto ali com ele, né, no ao vivo, para dizer... Levou para a ONU, levou na ONU. Levou na ONU, levou para o Palácio do Planalto, né, para dizer que os indígenas apoiam o seu governo, para dizer que os indígenas querem agronegócio, sabe? É uma mentira. Quem quer é ele, e ele fica tentando, né, essa estratégia de provocar
o divisionismo entre os indígenas. Quando o Bolsonaro assumiu, ainda no ano passado, no começo do ano, a gente já Sonia, não dizia, só entre os indígenas, mas em toda a população todo brasileira, né? mundo, É um é contra o outro. verdade, todo mundo, né? Então, no ano passado, a gente já dizia assim, olha, esse governo ele vai usar dessa estratégia, né, de provocar o confronto. O que ele vai querer mesmo é resgatar essa estratégia da ditadura militar e provocar o divisionismo, né? E, claro, é isso que ele está fazendo, né? Está enganando as pessoas, né? Está mentindo para as pessoas, porque aí ele traz os indígenas, mostra que tem indígena do lado dele, e aí depois fica só nisso, né? E aí fica aí enganando a consciência das pessoas, provocando essa briga, provocando essa intriga. Mas é preciso a gente dizer aqui, esclarecer que a maioria dos indígenas do Brasil são totalmente contra o garimpo, contra essas né, atividades do agronegócio com essa forma de monoculturas, que a gente sabe que isso, né, só pressiona cada vez mais os territórios, né, e acaba com toda a riqueza, essa diversidade ali, né, que existe, né, da biodiversidade, e além de alterar totalmente o modo de vida dos povos indígenas, né? O que fica é isso, esse rastro de destruição. O garimpo, a gente já sabe, né? Na década de 70, 80, onde foi um período que muitos garimpeiros, muitos estavam ali no Mato Grosso, no Pará, né? No próprio em Rondônia, né? Roraima. Então, ficou ali só prejuízo, né? As consequências como prostituição infantil, né? Alcoolismo, doença, contaminação das águas, né? Então, é isso que fica do garimpo, é isso que a gente conhece, e é por isso que a gente não concorda e vamos continuar pressionando, né, né, esse governo para que não aprove essas medidas e também chamando a atenção da sociedade. Né? Será que, de fato, a sociedade, né, não pode oferecer nada, né, de apoio para a gente, né, com essa contribuição toda de cultura que a gente dá? É preciso que a sociedade entenda o que está acontecendo, né, e se posicione. Né? É preciso esse posicionamento da sociedade como um todo, porque o prejuízo está, né, ali diretamente para nós, mas chega para todo mundo. Né? Os impactos, com certeza, são drásticos, né, para a população como um todo. É isso. E você falou, né, uma coisa importante, né? Porque os cientistas e especialistas, né, afirmam que essa pandemia está diretamente ligada à degradação do meio ambiente, né? O tráfico de animais, a expansão demográfica desenfreada, a expansão dos campos também sobre as florestas e tudo. Os não indígenas têm uma percepção, muitas vezes, eu conversei aqui com o Estevão também e a Regina Casé, eles estavam contando muito isso, que eles têm muitos amigos, muita gente que eles conhecem, e eu também, eles têm uma percepção muito distante do meio ambiente, né? Embora o meio ambiente regule a vida de todos nós, tanto no ambiente urbano quanto no mundo todo, né, em escala global. Os indígenas têm uma visão muito particular do meio ambiente, né? O que significa para vocês a floresta e a biodiversidade? Bom, para nós, assim, né, não existe, não é possível existir a vida indígena e no mundo inteiro se não existir essa biodiversidade, se não existir a floresta, né? Não a vida indígena, a vida de todos nós, né? Todo Também mundo, tem isso. Né? É claro. Porque, assim, quem tá na cidade, muita gente que nunca foi numa aldeia, muita gente que nunca foi, né, no quilombo, nunca foi, né, numa área mesmo de floresta, ele acaba levando a sua vida achando que né, a cidade é autossuficiente, que a cidade garante tudo que ele precisa, né? Muita gente pensa isso. Tem gente que não tem noção de que a vida dele depende da floresta em pé, né? Que a vida dele depende desses territórios que a gente está lá lutando para proteger, né? Porque aí nós indígenas, né? Qual que é o sentido da floresta? A floresta é vida, né? É cultura,
Porque nossos rituais, né? Nossos rituais, para poder acontecer, nós temos que ter água, né? Tem que ter ali um riacho, a floresta, né? A gente canta nos nossos rituais, né? A gente canta, e esse canto se refere aos animais que vivem ali na floresta, às plantas, né? O sentido dessas plantas, desses animais, da água para a gente, o sentido da terra, né? E aí, se a gente perde tudo isso, você não consegue também manter o seu ritual, manter a sua identidade, né? Então, quando tu olha, de onde que vem a água que chega para todo mundo? Né? De onde que vem o ar que chega para todo mundo? A gente tem a consciência disso, né? Que é tudo um conjunto, que é tudo, né? O cosmos, né? Ali a água, a terra, o solo, as árvores, né? A floresta. Mas muita gente acha que isso tudo é desconectado, né? Que a água que está lá na casa, na casa, lá nas grandes capitais, vem diretamente da caixa d'água, né? Que está ali. Ou vem acabou a água lá, eu compro uma garrafa de água mineral e pronto, está resolvido, né? E aí eu lembro demais no início do governo Jair Bolsonaro e a gente falando dessa preocupação com o meio ambiente, né? Que ia autorizar essa exploração, que inclusive está, né? Autorizando toda essa flexibilização aí da legislação ambiental. E aí eu vi gente, né? Gente que parece de autoconhecimento e tudo, né? Sabedoria não, né? Até conhecimento, sabedoria para poucos. E dizia, se o negócio aqui piorar muito, eu vou mandar meus filhos para a Europa, sabe? Se começar mesmo aqui assim, né? E vou me embora, sabe? O prejuízo, né? Pela destruição não vai ficar só para nós lá na aldeia, né? Vai chegar para o mundo inteiro. E vai chegar na Europa, vai chegar nos Estados Unidos, vai chegar. Não tem potência econômica no mundo que se sustente, né, se não garantir a proteção ambiental. E aí eu, né, ainda continuo, não há proteção ambiental sem essa garantia, né, das culturas e dos modos de vida dos povos indígenas, sabe? Então, a nossa relação é essa, né? É de respeito, né? É de harmonia e, principalmente, de vida. Ô, Soninha, você falou sobre as mudanças climáticas e claro que vai afetar o mundo todo, mas vocês são os primeiros a perceber essas mudanças, né? Como é que vocês percebem isso na prática, né? Os efeitos da mudança no clima na vida diária de vocês, na floresta e enfim? Olha, sabe, Miguel, na aldeia é muito perceptível, né? E já faz tempo que a gente vem dizendo. Nossos anciãos, assim, né? Muitos que já morreram já diziam, olha, né? Vai ter mudança, vocês vão precisar, né? Se adaptar, vocês vão precisar mudar, porque, né? As coisas não vão ficar assim. Então, né? É de muito tempo que nossos anciãos já alertam, né? E aí hoje a gente sente muito, né? Por exemplo, diretamente nas aldeias, né? A seca de riachos, né? A seca dos igarapés, que é consequência né, na maioria das vezes, das pastagens, né, que são plantadas nas nascentes ou, né, próximo para gado, né, na alteração das estações. Você planta os alimentos ali, né, para colher e comer em determinado período, e de repente não chove, aí não nasce, né, aqueles alimentos. E aí você já fica sem saber qual é o tempo de plantio, né? E qual é o tempo que vai ser bom para poder você né, plantar esses alimentos, botar a sua roça. E aí isso, né, você vê aí esse desmatamento que cresce o tempo todo, né? Por conta dessa exploração ilegal, que acaba gerando também essas queimadas, aí que traz doenças, né? Enfim, e tudo isso afeta na soberania alimentar, na cultura, né? Na cultura por conta de ausência de vários elementos, né, da água, de animais, da floresta e das próprias plantas, altera também os rituais, né? Então a gente vai sentindo isso, né? Porque você quer fazer um ritual, por exemplo, a festa da menina moça. Tem um pássaro que tu pode fazer a festa toda, se não tiver esse pássaro, para você fazer o ritual no final ali, né, de entregar para ela e distribuir para as pessoas, é como se não tivesse tido a festa, sabe? E essa ave, ela está muito escassa. Você não encontra mais com facilidade.
Então você já começa a perceber, né, que aqueles animais, aquelas aves que você encontrava fácil até no quintal, porque tinha muita floresta, né, e tudo, agora você vai longe para buscar e às vezes não encontra, sabe? Então a gente sente assim, né, por conta, né, do nosso próprio jeito, né, de poder viver a nossa identidade ali. É. Ô, Soninha, ontem foi o Dia Internacional dos Povos Indígenas e aconteceu a live, né, a Maracá, né, Emergência Indígena, que foi organizada pela PIB e apresentada por você com a participação de várias lideranças, né? A intenção, claro, é sempre de chamar a atenção da sociedade brasileira e despertar solidariedade, empatia da população com a situação calamitosa que vivem hoje os povos indígenas. Eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, se você acha que essas ações são importantes para chamar a atenção da sociedade, né? E se você acha que elas são bem-sucedidas. Você vê hoje mais solidariedade, mais empatia, né, nos últimos 10 anos? Você acha que alguma coisa realmente está mudando depois mesmo depois de todas essas ações de vocês, e até em relação a esse governo que tem ações tão descalabradas assim em relação aos povos indígenas? Você acha que essa consciência está mudando, essa solidariedade está mudando e a sociedade está evoluindo nesse sentido? Olha, sim, a gente tem percebido bastante, né, que houve uma maior adesão, né, da sociedade como um todo, né, de vários setores. A gente tem conseguido fazer uma articulação importante, né, com esse movimento dos artistas, né, também de cientistas e de vários segmentos, né, com as próprias universidades também. A gente tem uma aproximação boa, temos tido vários eventos, né, em várias universidades do Brasil inteiro, assim como temos recebido também vários convites para estar falando das universidades fora do Brasil. Então, com certeza, esse movimento vem crescendo, acho que está valendo muito, né, toda essa mobilização. Ontem a gente realizou essa live convidando, né, o mundo inteiro para ajudar a tocar esse maracá, para que esse maracá ecoe mais longe, né, e várias pessoas possam escutar e entender essa voz e chegar junto para apoiar, né, essa luta que a gente sempre está falando, que uma luta que não pode mais ser só nossa, né? Essa luta é de todo mundo, é colaborativa. E aí a gente sente, sim, que está havendo, né, essa aproximação e essa solidariedade, né, de muito mais pessoas. E a gente quer que só cresça, né? Que só cresça mesmo, porque é isso, essa luta é nossa, é de todo mundo. E você acha que essa pressão internacional ajuda muito ao ecoar essa voz no mundo todo, né? Ajuda demais. Olha, aqui mesmo um exemplo, quando teve esse projeto de lei agora, que é conhecido como projeto de lei da grilagem, né, o 2633, ali houve esse posicionamento, né, internacional. Olha, ou vocês adotem leis aí que garantam a proteção do meio ambiente, ou nós vamos encerrar os negócios com o Brasil. Sabe? Então, essa pressão internacional, sobretudo essa pressão econômica internacional, né, ajuda demais a gente a continuar, né, tendo essas vitórias, né, aqui dentro dessa nossa luta, né, que trava todo dia. Por isso que é importante esse engajamento, esse envolvimento da sociedade, né? E essa live de ontem mostrou isso, né? A gente chamou do Manifesto Pandêmico Colaborativo e que muitas pessoas se disponibilizaram a estar com a gente, mandaram o seu recado, né? Trouxeram ali seu posicionamento, esse abraço, né? E esse comprometimento mesmo com a causa. Então, ali mostrou, né, o quanto que esse movimento está crescendo, está se fortalecendo e está cada dia conectando mais, né, essa diversidade de povos do mundo inteiro. Bem importante, Soninha, né? Bem importante mesmo. E me diz uma coisa, o que mais você acha que a sociedade civil brasileira pode fazer para amplificar essa voz? Que ações a gente poderia fazer? O que a gente precisa continuar fazendo para ajudar ao máximo a amplificar a voz dos povos indígenas? Olha, acho que é isso, né, Miguel? Ações como essa que você está fazendo aqui, oferecendo seu espaço, né? Sua página para a gente falar, para as pessoas conhecerem. Eu acho que é espaço, né? Espaço de diálogo, espaço de voz, de fala, né?
compartilhar nossos posts, produzir conteúdos, divulgar, né? E, enfim, né? Muitas pessoas também perguntam como colaborar financeiramente. Importante a nossa página ali da PIB. Na minha página também tem uma vaquinha ali que as pessoas podem estar doando, né? E com isso a gente, nesse período de pandemia, estamos fazendo com que chegue materiais, equipamentos e até medicamentos dentro das aldeias, né? Então as pessoas podem né, assim, colaborar de muitas formas. Tem o Observatório da Quarentena Indígena, né, que é uma página da PIB também, onde está o plano emergência indígena, né, onde estão os dados da Covid entre os povos indígenas. E ali tem um formulário que as pessoas podem se inscrever, né, se cadastrar e dizer também de que forma que ela pode colaborar. E dali a gente, né, tira ali essa lista das pessoas e a gente vai chamando. À medida, né, que a gente for precisando, vai chamando essas pessoas para colaborar de fato, né, assim, concretamente, dentro das ações que a gente realiza. Soninha, brigadíssimo. Já avisaram aqui, falta 1 minuto só. 1 minuto. Eu queria te agradecer muito, esse papo passa muito rápido. Eu queria te agradecer pelo muito seu rápido. tempo. Hoje o dia foi complicadíssimo para você, que eu sei. Esse final de semana também foi bem animado. Enfim, você está aqui conversando com a gente. Brigadíssimo por você estar aqui, pelo seu trabalho. E continue forte nessa liderança que a gente vai fazer o máximo aqui para poder te apoiar. Tá? Vamos sim. Beijo. Vamos juntos. Enorme, muito obrigado pelo carinho, tá? Valeu, Miguel. Beijão, viu? Tudo de bom, tamo junto. Essa obrigado, Soninha. Obrigada. É nossa. Um beijo grande. Valeu, beijo. Tchau, tchau.